Meus amigos do Papo de Peso TV, mais uma vez direto do Espetos Derby, hoje nós vamos abordar medicina esportiva, a evolução da medicina esportiva, porque o meu convidado é um expert no assunto. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, como eu falei na abertura, nós vamos falar hoje sobre evolução da medicina esportiva. Porque o meu convidado é um expert no assunto. Doutor Antônio Bezerra, pai nega dele, que para mim é Tuquinha. Meu amigo Tuquinha. Todo mundo diz que não só vai nos propaganda, seus amigos não tem culpa, né? Porque eu fui buscar lá atrás na memória, eu conheci doutor Antônio Bezerra ensaiando quadrilha na frente da minha casa, na casa de Duval Duval e Demi. Não é isso mesmo? Isso. Que eram do São Bento. Todos do São Bento. Todos do São Bento, né? Então, 50 anos de amizade. Mas, muito obrigado por ter vindo, por ter atendido nosso convite. E a primeira pergunta, Tuquinha, é o seguinte: o que é que mudou? Mudou muito a medicina. Vamos dizer, da época que nós começamos, você começou no esporte, eu começando na radiofonia, de 79 para cá. Mudou muito, né, Tuquinha? Bom, Pedrão, primeiro a satisfação de estar com vocês aqui, principalmente no teu programa, que você sabe que eu sigo e a gente conversa, inclusive, no nosso zap falado, né? Velho zap. Pedro, evoluiu muito, né? Evoluiu, a gente acompanha até onde pode, mas sabe que o crescimento foi tão grande que abre um leque muito maior para especialistas se dedicarem a, como se diz, a segmentação da medicina, inclusive na medicina esportiva. Então você hoje tem, principalmente no fator tratamento, principalmente também nas intervenções cirúrgicas, que hoje você consegue recuperar coisas que no nosso tempo, quando começava, não chegavam nem ao diagnóstico, quanto mais a cirurgia com recuperação total do atleta. Hoje existe um departamento que deve lhe ajudar muito, ajudar vocês médicos, que é o fisiologia. Ajuda muito também, né? Mas é quase que uma coisa distinta da outra, embora entrelaçados, como é a fisioterapia também extremamente desenvolvida. Uma equipe de fisioterapeuta hoje ao lado do médico sem desprezar os nossos queridos massagistas, que ainda tem seu trabalho bastante reconhecido e importante, inclusive. Árduo, muito árduo, mas hoje uma boa equipe de fisioterapia e um fisiologista para te ajudar, o departamento, sim, não te ajudar só, ao departamento a trabalhar mediante avaliações, mediante contagem, mediante medidas de intensidades, medidas de cunho, assim, de esforço. Isso aí faz parte hoje do dia a dia de qualquer clube e isso facilita muito, mas a clínica ainda é importante e muito soberana. E sendo assim, a gente tenta se adaptar às modernidades, às coisas novas. Nós já passamos até mesmo da idade de estar pensando em investir mais nisso, mas se acompanha, trabalha com gente mais jovem e continua aprendendo, porque a gente só para de aprender quando morre. Agora, existe um negócio que eu queria até que você explicasse. Hoje te ouve, liga a resenha, hoje, não, jogador tal tá com CK alto. Esse CK alto, ele é detectado na fisiologia e vai para vocês, Tuquinha? Normalmente quem faz é o fisiologista e ele leva já direto até para o técnico, a equipe técnica, e passa a informação, evidentemente, para a gente. Porque é quase como se fosse, não. Ele é importantíssimo exatamente na prevenção de uma possível lesão. Levando em consideração, aí vai a velha experiência do tempo, que diz que um CK realmente é muito bom de trabalhar quando você tem um elenco enorme. Você pode dizer, poupa, bota em outro quadro do mesmo nível. Mas quando você tem um plantel um pouco reduzido, um elenco um pouco reduzido, você às vezes não pode ficar submetido só ao CK. Então você tem também as informações do atleta, as avaliações de quem está fazendo o trabalho, e aí o fisiologista também ajuda também na contagem do tempo, da intensidade de atividade que fez, do acompanhamento do seu repouso.
E isso hoje, Pedro, é uma gama De informações, fatores né? impressionante que faz com que deveria dar tudo certo. Todo time deveria ganhar. Todo time deveria ganhar. Só que é futebol, não é assim, né? Agora, eu estava dizendo, a dor é subjetiva. Mas você, com a sua experiência, sabe quando o cabo está de migué e não está, né? Não, doutor, está doendo e você sabe que não está. Para isso tem exame de imagem, tem, né? Tem tudo uma plena de exames que você pode fazer. Mas olhando para o cara, você sabe, né, doutor? E quando não tinha exame de imagem? Né? Quando não tinha exame de imagem? Você fazia na experiência, no exame, na confiança do atleta, e você conhecer também o momento que o clube está passando. Isso é um dado importantíssimo que hoje você, com profissionalismo, você sabe que melhorou muito os atletas em relação a esse tipo do migué. Então mudou muito a mentalidade profissional do atleta. O atleta né? sabe que ele está sendo observado por todos os canais que você puder imaginar, televisão, rádio, rede social. Hoje você vai para uma balada, no outro dia está todo mundo sabendo na rede social que você estava na balada. Mas eu falo assim, é o seguinte, ele sabe se porventura ele tiver um episódio desse tipo, por exemplo, com pouco rendimento e vem se mantendo com pouco rendimento, todo mundo sabe. Porque o camarada joga num rincão mais distante daqui. Mas você acompanha hoje em dia com as redes sociais. Então sabe, fulano não foi assim, foi assado, em sua passagem por aquele clube. Então o atleta profissional hoje pensa muito nisso. Quanto àquela história do milhão, existe, nunca vai existir, porque não vai deixar de existir. Fatores outros são importantes nesse aspecto. Porque aí é problema pessoal, às vezes é com quem comanda, com quem não é, às vezes, mas na maioria das vezes hoje o atleta tem muito cuidado com isso. E isso ajuda muito a gente médico. A mentalidade mudou muito, né? Conhece, né? A gente percebe, não conhece, percebe. Mas a mentalidade mudou muito, né? Mudou muito. Hoje tem muito mais profissionais. Ontem eu vi uma interessante, você deve ter visto, o pessoal do Bayern Munique, inclusive reclamando porque achavam que um treinador renomado, campeão N vezes na Europa, treinava pouco. O Bayern, um time formado pela base da seleção alemã, achava que ele treinava pouco. E derrubaram ele. Caiu ele. Não sei como o atleta está hoje, né? Ele sabe que o que tem, sabe como avaliar e cobra até isso de equipes que, porventura, não estejam fazendo, se forem profissionais mesmo, né? A videolaparoscopia, né? Assim que chama? Não, aí é artroscopia, é vídeo da articulação. É em futebol. Sim, em futebol. A videolaparoscopia foi o que eu fiz, a bariátrica. Lógico. Mas a cirurgia com os furinhos também facilitou muito a vida. Claro, a recuperação do atleta diminui a agressão àquela área que você intervinha para realizar a cirurgia, diminuiu bastante. Você encurta cirurgias de menisco que eram feitas indevidamente, quer dizer, não digo nem indevidamente, mas por não ter diagnóstico correto, a gente fazia, e muitos meniscos na época eram extraídos. Hoje não se extrai menisco, há muito tempo não se extrai menisco, há muito tempo que o diagnóstico vinha acoplado a outras coisas, graças à videolaparoscopia e às imagens hoje que tem, como por exemplo a ressonância magnética, contrastada ou não. A ressonância também dá um diagnóstico completo, né? Depois da avaliação clínica, ela ajuda no final. Sim, mas você avalia, detecta o problema. E suspeita, pede e bate. E bate, né? Mas a clínica ainda é muito importante nisso. Eu estou falando assim porque Tuquinha, além de ser amigo, ele tornou-se médico da família, né? Porque lá na clínica em Olinda, Beto, Laís, eu sofri uma dorzinha, corre lá que tu... Antes de ir para a clínica, eu ligava lá, tu tá de plantão. Mas você tem muitos amigos, você tem uma história. Graças a Deus, história né? Dentro da imprensa pernambucana, com gente bem mais importante que outro simples amigo Tuquinha. Não, o amigo Tuquinha tem importância. Vai lá, amigo. Veja bem, agora, eu digo uma coisa a você. Hoje se fala muito que o futebol está muito, além de evoluído, está muito chegado. Muito mais força do que nos anos 70, 80. Você concorda com isso? Concordo que a exigência hoje é muito maior de um atleta estar extremamente preparado para suportar eu digo assim, até a virilidade do futebol hoje. É muito choque. Mas aumentaram as contusões? Mas, por outro lado, você treina mais também. Você, hoje em dia, como você falou, a importância da fisiologia te ajuda muito nisso. Porque você, com o apoio das academias que você tem nos clubes hoje, o fato de você ter uma gama de atletas já
preparados, sabendo o que querem, você poupa muito ter essas lesões. Ressaltando que todos aqueles jogadores daquele tempo em que havia menor intensidade jogariam perfeitamente hoje, com detalhe, com a mesma técnica de antigamente, que era extremamente. Eu tive um programa aqui, Tuca, que eu falei, não sei, não me lembro quem foi, que eu disse a um amigo meu, jogador de futebol, eu não vou citar nome, digo, muitos atletas daquela época, a maioria jogavam hoje, e poucos jogavam naquela época, em termos de futebol. Hoje tem muito. O Cabo hoje tendo força física, ele joga em qualquer time. Mas antigamente ele tinha que ter a categoria. Não vamos fazer saudosismo, não. Mas é um fato. Ou você não. Pode, e ainda mais com o rigor que os árbitros apitam hoje. Né? Você não tinha seu cartãozinho amarelo e vermelho para colocar na segunda falta para fora. Mas isso é saudosismo. Isso, futebol é hoje. Eu também vivo hoje. Acho que tempo é hoje em que você consegue ter à sua disposição tudo que você deseja em termos de trabalho, divertimento, e guarda essas coisas pro tempo da gente, de roubar as frutas, de correr pela rua, de brincar de pega-pega. A gente vai dar um intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse papo agradável com o doutor Antônio Bezerra. Oferecimento, loja online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, estamos voltando aqui direto do Espetos Derby. Aliás, tem coisa melhor do que esse espeto aqui, me diz. Não é da agora que eu já conheço, né? Embora não seja muito do frequentar churrascarias, em pizzaria, eu sou mais. Eu gosto da música, onde tem música dançante. Até pela sua profissão que viaja muito também, né? Final de semana, tá sempre trabalhando. Mas a carninha do espeto não tem coisa melhor não. Tem história, Pedrão, tem história. É isso aí. Espetos é maravilhoso, tanto aqui no Derby como também lá em Boa Viagem. Um abraço ao meu amigo Julião Conrado, né? E meu amigo Jair, que é gente da melhor qualidade. Mas me diga uma coisa, voltando, antes de falar em carnaval, que eu sei que você gosta, aliás, eu também não gosto nadinha. Hoje, falando do atleta, ele até deixou de ir pra balada. Você não vê mais atleta chegando na segunda-feira com cara de ressaca, né? Segunda-feira de manhã, normalmente não tem trabalho, quase sempre é folga. Eu acho que sim, Pedrão, mas eu acho que também faz parte da vida do atleta. Acho que no dia de folga não tem problema. Pois é, você tem. O importante é você ver, acompanhar o trabalho, que, como eu te falei, o fisiologista sabe, junto com o médico, com o professor, que é preparador físico, que aquilo ali como é que o atleta se apresenta. Sabia empiricamente, quanto mais agora com os exames que você faz. Não, eu me lembrei agora de Bia. Você lembra de Bia? Volante? Claro que sim. Bia. Edinho estava no Náutico. O maior marcador de Valdívia. Edinho estava no Náutico e tinha um zagueiro chamado Alexis Lima. Não me lembro, eu sei que era Alex. Aí Bia na segunda-feira no departamento médico morrendo. Aí Edinho fazia, Bia, tá vendo onde tá Alex? É o primeiro da fila, tu vai morrer. Não vai na onda dele não, que tu vai morrer. Alex Pinho. Foi meu atleta também. Pronto. Então você bateu aqui na Gaminão Magalhães 5 da manhã com a BMW. Mas realmente, ele comandava a não era? No dia seguinte. Agora vamos falar de carnaval. Você como grande olindense, grande carnavalesco, como é que para você, como é que está o carnaval hoje, doutor? Bom, da nossa terra. Para mim, é quase como se estivesse no começo. Porque você está vendo na minha vida, na minha carnavalesca, como se diz, embora não posso nem falar nisso, é como se fosse um remake em relação a meus filhos. Eles é que hoje, uma coisa que eu idealizei, não, que eu criei de repente, em 1983. O velho tá maluco? Hoje meus filhos, 3 filhos e minha filha, claro, acompanhados pelos fundadores na época, botam o clube troça na rua, que não é bloco, e com garbo, com a tradição que eu quis que eles passar para eles, e eles que mantiveram, que é o frevo em primeiro lugar. Pernambucano que sou, olindense que sou, fico muito feliz. Para mim isso é como se fosse assim missão cumprida. Tá entendendo, Pedrão? E tu também que é ligado, e a gente sabe que tu tem o seguro há muito tempo. 30 anos. 30 anos, o Tá Maluco já é mais um pouquinho, que é de 83.
Mas a gente conhece o começo, como era, muito mais difícil. Não, porque o seguro começou numa bagunça, né? Batendo numa lata. Tá entendendo? Batendo numa lata. Então, o primeiro ano se contratou uma orquestra, pra você ter uma ideia, se contratou uma orquestra que. Aí o maestro fazia assim, vamos tocar pitombeira, vocês não vão tocar essa merda não, que eu sou o elefante, ó. Vem que orquestra. Essas coisas existiam assim antigamente. Não, elefante, com certeza. Mas o fato é o seguinte, eu acho que o carnaval hoje é o seguinte, se não fosse, como a sociedade em geral, a violência, que você passa a ter exposição maior, mas o carnaval continua sempre o mesmo, a sua essência, a sua vitalidade, a sua coreografia, as suas cores, as suas músicas, embora antigas, mas quem não gosta de música antiga? Todo mundo dança, gosta, sabe? É tão bom que o jovem vê que tinha músicas lindas, como nós fazemos arranjos, as músicas dos jovens também. Então, gente, a minha visão do carnaval é assim, o seguinte, o carnaval continua o mesmo, lindo, ponto final. E eu conversei no programa anterior com o atual presidente do Clube Português de Recife. Ele acha que, por conta da violência na rua, pode voltar os carnavais de clube. Eu acho difícil. Mas ele acha que, por conta da violência, os carnavais de clube podem voltar. O que é que você acha? Olha, Pedro, já existe os que eles chamam de casarões, eu não sei como é que eles chamam, os jovens, que eles se reúnem juntos e ficam, praticamente não vão à rua. Bem que o carnaval dentro daquele recinto ali, né? Muito comum. De Olinda, depois foi proibido um pouco, eles ficaram fora de Olinda. Mas já se fala que esse ano vai voltar. Próximo ano vai voltar. O que eu acho é assim, o carnaval de rua, eu acho que no estilo que existia antigamente, não. Mas no estilo em si, pensando em segurança, até saber sincero, eu acho que não vai não, Pedro. Eu acho que o carnaval de rua chegou, voltou e voltou. Mesmo porque força. Hoje o poder público banca? Não devia. Não! Deixa eu molhar o beiço. Não devia, mas banca. E aí? Não sei, porque por mais que os nossos gestores digam que não tem verba, que vem verba de fora, mas tem a verba. Não, eu sei, existe das prefeituras. Dotações, inclusive, orçamentárias para edis, para pessoas da política para fazer isso. Eu só acho que é só questão de mim, só questão pessoal, eu acho que não devia. Até porque não deve outras coisas, quanto mais bancar carnaval. Carnaval é bom, é feito como você, como nós, juntando, todo mundo dá uma parte, se junta, a coisa fica muito mais bonita e mais gostosa. Essa é a minha opinião. Mas eu acho assim, porque o carnaval de rua, ele é mais liberal, ele é mais fácil de você mudar de roteiro, você não tem aquela coisa do carnaval você quiser, você acompanha quem rua, você quiser. Que você fica rodando só como era no clube, sentado num camarote, isso fica para Baile da Saudade, Baile Masquê e Municipal. Baile Municipal. E representam muito bem isso aí. E algum outro que eu tenha esquecido, mas me desculpe. Não, hoje você tem o quê? Você tem o Baile dos Artistas, você tem o de Ricardo Carvalho, que é o Siri na Lata, Municipal, Baile Masquê e acabou. Aí tem o Cafuçu e acabou. Todos têm seu público, mas no final, todos podem prestar atenção. Acabam em Olinda, no Recife Antigo. Estão lá sempre os mesmos, com uma ressaca total, absoluta, mas tomando outra imediatamente para ficar boa. Para ficar boa, porque nada melhor do que de uma ressaca a outra, né? Inclusive, Dona Carminha, minha mãe, eu cheguei na casa lá que a gente aluga todo ano, né? Disse, tá de ressaca de novo. Eu digo, não é a mesma, mãe, não parei de beber ainda. É a mesma ressaca. Não parei de beber. Pra gente dar um toque final no nosso papo, Tuquinha, como é que você está vendo o futebol hoje? Tecnicamente, a minha opinião de torcedor, ou o futebol como todo? Não, o futebol como todo e como torcedor, lógico. Você não deixa de ser, embora trabalhe diretamente falando, não deixa de ser torcedor. Pedro, eu vou te dizer uma coisa, eu posso falar particularmente. Eu sou assim, gosto de falar o que eu sinto. Por ter passado desde 79, por inúmeras dificuldades no futebol, como o futebol era bem mais difícil, hoje trabalhar como eu trabalho, no nível que o esporte oferece, talvez seja uma realização. Está entendendo, Pedro? Porque não só com o futebol profissional, com o futebol de base também, que você sabe que eu venho do amador. Com certeza. Do futebol universitário, do futebol... A Votorantim não pode nem falar que era uma já era profissional. Já era profissional. Época, né? Nós conhecemos de perto, do futebol, né? De praia, do futebol de várzea, do TSAP, entendeu? Do Campo da Ilha, de Santa Amaro, de Olinda, Tacaruna. Mas, Pedro, o futebol
hoje, o que eu não convivo com os outros clubes, mas sei que também tem suas estruturas boas, que eu conheço alguns, mas me deixa muito feliz em ver hoje trabalhar no esporte. Tem um clube que todo mundo sabe que eu sou torcedor, mas me dá uma satisfação muito grande em ver o tamanho que o esporte alcançou. A estrutura que tem o esporte hoje. Durante todo esse tempo, com todas as dificuldades de um estado, de uma região difícil, uma região em que é bem menos financeiramente. O poder aquisitivo é bem menor. Poder aquisitivo menor, mas isso aí posso te dizer que o futebol, nesse aspecto, dá ao médico, ao profissional do futebol, uma satisfação enorme, melhor ainda que como eu sou, que sou torcedor do clube. Agora, isso pode ser estendido para todos os clubes. E a gente percebe que está vendo aos poucos isso. Uns conseguiram mais cedo, outros depois, e isso é cíclico. Você sabe que é cíclico. Futebol, equipes estão melhores numa época, outros estão outra. Eu vivi todas essas épocas. Porque é muito fácil ser torcedor hoje. Eu como torcedor vivi hexa e penta. Perdendo. Né? Hoje o esporte tem uma estrutura maior, uma estrutura melhor, tem sido um clube mais vencedor, que não significa grande coisa, mas eu sempre defendo isso. Porque no Frigir dos Ovos foi melhor gerido, vamos dizer assim. É um ciclo que você tem. E a gente espera que sempre os outros que venham no Brasil inteiro ofereçam melhores condições para o profissional trabalhar e, como consequência, o atleta. Isso aí, sob esse prisma, eu tenho essa satisfação. E fico muito feliz quando visito outras equipes fora do país. Visitava, que eu não tenho viajado mais, e vejo boas estruturas também em outros estados do próprio Nordeste também. As estruturas têm melhorado muito, né? Então isso não resta a menor dúvida. Meu amigo doutor Antônio Bezerra, ou melhor, doutor Antônio Bezerra para suas negras. Tuquinha, muito obrigado pela sua presença, papo agradabilíssimo e estamos às ordens, né? Você sabe disso. O primeiro programa que eu participo, até hoje, desde que eu comecei minha vida, já são, não é pouca não, 79 para cá é um bocadinho, né? 38, né? 39. O programa que eu participo, assim, é o seu, em homenagem muito mais à amizade, à história familiar, porque a você mesmo não. Não, né? Tá vendo, né? Quem tem um amigo desse, para que inimigo? Este foi meu amigo, Tuquinha. Mais um Papo de Peso TV, aqui direto do Espetos Zé. Grande abraço.